Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer com Carlinhos Maia. O influenciador mais polêmico do Brasil quebrou completamente ao vivo e disse 3 palavras que estão deixando todo mundo em choque. Cansei de fingir. Isso mesmo que vocês ouviram! Depois de uma declaração bombástica de Patrícia Abravanel, Carlinhos desabou em lágrimas e revelou algo que ninguém estava esperando. Estamos falando de um dos momentos mais tensos da televisão brasileira. E eu vou contar todos os detalhes para vocês agora. Preparem-se, porque essa história vai virar sua cabeça do avesso. E vocês vão entender por que toda a internet está falando sobre isso neste exato momento. O que aconteceu entre esses 2 gigantes da mídia brasileira vai deixar vocês sem palavras. E com certeza, vai mudar completamente a forma como vocês veem o Carlinhos Maia daqui para frente. Aqui é o babado certo. E hoje eu trouxe para vocês uma das notícias mais impactantes envolvendo 2 dos nomes mais comentados da televisão brasileira. Se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão vermelho agora porque vocês não podem perder nenhum dos próximos vídeos que estão vindo por aí. Essa história que vocês vão ouvir agora é daquelas que marcam época e que com certeza vai ser lembrada por muito tempo na mídia nacional. A situação começou durante uma conversa que parecia completamente normal entre Patrícia Abravanel e Carlinhos Maia. Os 2 estavam interagindo de forma descontraída, quando, de repente, a apresentadora fez uma declaração que mudou completamente o clima do ambiente. Patrícia, conhecida por suas opiniões diretas e muitas vezes polêmicas, soltou uma frase que atingiu Carlinhos de uma forma que ninguém imaginava. O ambiente, que momentos antes estava repleto de risos e descontração, subitamente se transformou em algo pesado e carregado de tensão. Era possível perceber que algo muito sério estava acontecendo ali. A mudança foi tão drástica que todos os presentes ficaram em silêncio, sem saber exatamente como reagir diante da situação que estava. Se desenrolando o que Patrícia Abravanel disse naquele momento foi algo que tocou em questões muito pessoais da vida de Carlinhos. A apresentadora, com sua característica sinceridade, abordou temas que o influenciador preferia manter longe dos holofotes. Foi como se ela tivesse aberto uma ferida que Carlinhos vinha tentando curar em silêncio há muito tempo. A forma direta como Patrícia se expressou pegou o influenciador completamente desprevenido. E foi possível ver em seus olhos que ele não estava preparado para lidar com aquela situação naquele momento específico. O influenciador, que se mostrou como uma pessoa forte e decidida, começou a demonstrar sinais de desconforto. Sua expressão mudou drasticamente, e foi possível perceber que algo muito profundo havia sido tocado. Carlinhos tentou manter a compostura inicialmente, mas era visível que ele estava lutando contra suas próprias emoções. Suas mãos começaram a tremer levemente, sua respiração ficou mais acelerada, e o brilho característico em seus olhos foi substituído por uma expressão de dor e vulnerabilidade. Quem conhece o Carlinhos sabe que ele raramente demonstra fraqueza publicamente, então ver essa transformação em sua postura foi algo extremamente impactante. O homem que sempre pareceu ter controle total sobre suas emoções estava claramente perdendo essa batalha interna de forma pública e dolorosa. Carlinhos começou a se mexer inquieto na cadeira, passando as mãos pelos cabelos repetidas vezes, um sinal claro de nervosismo e ansiedade. Ele tentava encontrar palavras para responder à declaração de Patrícia, mas parecia que sua mente estava em branco. O influenciador, conhecido por sua eloquência e capacidade de improviso, estava completamente sem reação. Era como se todas as palavras tivessem fugido de sua mente naquele momento crucial. A plateia percebia a tensão crescente e o silêncio se tornou quase ensurdecedor. Foi então que aconteceu o momento mais chocante de toda essa história. Carlinhos Maia, visivelmente abalado, não conseguiu mais segurar, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Em meio ao choro, ele pronunciou as palavras que estão ecoando por toda a internet: cansei do finger. Essa frase simples, mas carregada de significado, revelou que o influenciador estava guardando algo muito importante dentro de si. O choro não era apenas algumas lágrimas discretas, mas um desabafo completo e desesperado. Carlinhos soluçava, de forma intensa, como se estivesse liberando anos de pressão acumulada. Suas palavras saíram entrecortadas, cheias de emoção, e cada sílaba demonstrava o peso que ele carregava nos ombros. Foi um momento de nudez emocional completa, onde todas as barreiras que ele havia construído ao longo dos anos desmoronaram de uma vez só. A reação de Patrícia Abravanel foi imediata. A apresentadora, percebendo a dimensão do que havia provocado,
tentou acalmar a situação, mas o estrago já estava feito. Carlinhos havia se aberto de uma forma que surpreendeu a todos os presentes. O ambiente ficou tenso e carregado de emoção. Patrícia demonstrou genuína preocupação com o estado emocional do influenciador e tentou oferecer palavras de conforto, mas era evidente que ela também estava surpresa com a intensidade da reação que havia provocado. A apresentadora, mesmo sendo conhecida por sua espontaneidade, parecia estar medindo cada palavra que dizia dali em diante. O momento se tornou ainda mais tocante quando Patrícia se levantou de sua cadeira e se aproximou de Carlinhos. Sandel, Esse gesto simples, mas carregado de humanidade, mostrou que por trás das câmeras e da televisão, ali estavam duas pessoas lidando com uma situação muito real e emocional. O abraço durou alguns segundos, tempo suficiente para que Carlinhos se recompusesse um pouco, mas as lágrimas continuavam a escorrer por seu rosto. Foi um momento de televisão genuíno, sem roteiro, sem encenação, apenas a vida real acontecendo diante das câmeras. O que mais chamou atenção foi a sinceridade crua demonstrada por Carlinhos naquele momento. Conhecido por sua personalidade extrovertida e muitas vezes exagerada, vê-lo em um estado tão vulnerável tocou profundamente quem estava assistindo. Foi um lado completamente diferente do influenciador que o público estava acostumado a ver. As pessoas estavam acostumadas com Carlinhos brincalhão, irreverente, sempre com uma piada na ponta da língua. Mas ali estava um homem real, com medos, inseguranças e feridas como qualquer outra pessoa. Essa humanização do influenciador criou uma conexão ainda mais profunda com seu público. A vulnerabilidade demonstrada por Carlinhos também revelou a pressão gigantesca que ele vive diariamente. Ser uma figura pública do tamanho que ele se tornou significa estar constantemente sob escrutínio, tendo cada palavra, cada gesto e cada decisão analisados e julgados por milhões de pessoas. Essa pressão constante pode ser extremamente desgastante e prejudicial para a saúde mental de qualquer pessoa. Ver Carlinhos admitir que estava cansado do Finger foi uma confissão poderosa sobre como a vida pública pode forçar as pessoas a manterem uma fachada que nem sempre corresponde à realidade. Vocês, que acompanham o Babado Certo, sabem que aqui a gente sempre traz as informações mais quentes do mundo dos famosos. Então não esqueçam de deixar aquele like maroto no vídeo para que mais pessoas possam ficar por dentro dessa história incrível. Essa situação está gerando uma repercussão gigantesca nas redes sociais e vocês não podem ficar de fora dessa discussão. A declaração de Patrícia que desencadeou toda essa situação ainda está sendo muito comentada nas redes sociais. Muitos fãs estão tentando entender exatamente o que a apresentadora disse para provocar uma reação tão intensa em Carlinhos. O mistério em torno das palavras dela só aumenta a curiosidade do público sobre o que realmente aconteceu nos bastidores. Especulações correram soltas pela internet, com teorias das mais diversas sobre qual teria sido o gatilho específico que causou essa reação emocional tão forte no influenciador. Algumas fontes próximas ao programa sugeriram que a conversa teria tocado em questões relacionadas à autenticidade na internet e à pressão de manter uma imagem perfeita nas redes sociais. Outras especulam que Patrícia teria questionado Carlinhos sobre algumas polêmicas recentes envolvendo sua vida. Independentemente do tema específico, fica claro que foram questões muito pessoais e sensíveis que provocaram essa reação tão intensa no influenciador. Carlinhos Maia, após se recompor um pouco, tentou explicar o que havia acontecido. Suas palavras foram carregadas de emoção e revelaram uma pressão interna que ele vinha carregando há muito tempo. O influenciador falou sobre as expectativas que pesam sobre ele e como às vezes se sente obrigado a manter uma persona que nem sempre condiz com seus sentimentos reais. Ele mencionou como é difícil estar sempre ligado, sempre pronto para entreter, mesmo quando está passando por momentos difíceis em sua vida pessoal. Durante seu desabafo, Carlinhos revelou detalhes sobre a dificuldade de conciliar sua vida pessoal com sua vida pública. Ele falou sobre como às vezes acorda sem vontade de gravar conteúdo, mas se sente obrigado a manter a regularidade para não decepcionar seus seguidores. Essa confissão tocou em uma realidade que muitos criadores de conteúdo enfrentam, mas poucos têm coragem de admitir publicamente e apressar o por produtividade constante e, pela manutenção de uma imagem sempre positiva, pode ser extremamente desgastante. O influenciador também abordou questões relacionadas à sua saúde mental, admitindo que nem sempre está bem, mas se sente pressionado a parecer feliz e realizado o tempo todo. Essa pressão social por uma felicidade constante
é algo que afeta muitas pessoas, especialmente aquelas que estão na vida pública. Carlinhos corajosamente admitiu que havia momentos em que ele apenas fingia estar bem. Daí sua frase "cansei" de fingir ter tido um impacto tão grande. A confissão de Carlinhos abriu uma discussão importante sobre a pressão que os influenciadores digitais enfrentam diariamente. Estar constantemente sob os holofotes e ter que manter uma imagem pública pode ser extremamente desgastante. Ver alguém como Carlinhos, que sempre pareceu tão seguro de si, admitir suas vulnerabilidades, humanizou ainda mais sua figura. Essa discussão se estendeu para além do caso específico do Carlinhos, gerando reflexões sobre como a sociedade trata suas figuras públicas e qual é o preço da fama na era digital. Especialistas em saúde mental começaram a comentar o caso, elogiando a coragem de Carlinhos em se mostrar vulnerável publicamente. Muitos profissionais da área destacaram como esse tipo de exposição pode ajudar a quebrar estigmas relacionados a problemas emocionais e encorajar outras pessoas a buscarem ajuda quando necessário. A transparência demonstrada pelo influenciador foi vista como um exemplo positivo de como lidar com questões de saúde mental de forma aberta e honesta. O público reagiu de forma muito emotiva a toda essa situação. Muitos fãs expressaram apoio ao influenciador e elogiaram sua coragem em se mostrar tão transparente. Outros ficaram preocupados com o estado emocional de Carlinhos e enviaram mensagens de carinho e encorajamento. As redes sociais se encheram de mensagens de solidariedade, com hashtags de apoio ao influenciador se tornando trending topics em questão de horas. Foi impressionante ver como o público se mobilizou para demonstrar carinho e preocupação genuína. Entre os comentários de apoio, muitas pessoas compartilharam suas próprias experiências com ansiedade, depressão e a pressão de manter aparências. Isso criou uma corrente de solidariedade e identificação que foi além do caso específico de Carlinhos. Muitos seguidores relataram como se sentiam aliviados ao ver uma figura pública admitir suas fragilidades, pois isso os fazia sentir menos sozinhos em suas próprias lutas internas. Patrícia Brovanel, por sua vez, também demonstrou estar surpresa com a repercussão de suas palavras. A apresentadora, conhecida por sua espontaneidade, parece não ter dimensionado o impacto que sua declaração teria sobre Carlinhos. Isso mostra como as palavras podem ter um poder muito maior do que imaginamos. Patrícia posteriormente fez questão de esclarecer que nunca teve a intenção de causar dor ou desconforto ao influenciador, e que sua fala partiu de um lugar de preocupação genuína. A apresentadora também aproveitou para falar sobre a importância do diálogo aberto sobre saúde mental e como situações como essa podem ser oportunidade de crescimento e aprendizado para todos os envolvidos. Patrícia demonstrou maturidade ao assumir sua parte na situação e se mostrou disposta a apoiar Carlinhos no que fosse necessário. Essa postura da apresentadora foi bem recebida pelo público e ajudou a amenizar qualquer tensão que pudesse ter surgido entre os dois. Essa situação toda levanta questões importantes sobre saúde mental e a pressão que os famosos enfrentam. Ver Carlinhos Maia em um momento tão vulnerável nos lembra que, por trás das câmeras e das redes sociais, existem pessoas reais com sentimentos e fragilidades, como qualquer um de nós. A glamorização da vida dos influenciadores muitas vezes nos faz esquecer que eles também passam por dificuldades, têm dias ruins e enfrentam desafios pessoais, como qualquer outra pessoa. O caso também trouxe à tona discussões sobre os limites da exposição pessoal na mídia, até que ponto é saudável compartilhar aspectos íntimos da vida pessoal com o público. Como encontrar o equilíbrio entre autenticidade e privacidade? Essas são questões complexas, que não têm respostas fáceis, mas que precisam ser debatidas, à medida que a cultura digital continua evoluindo e moldando nossas relações sociais. Se vocês estão gostando de acompanhar essa história conosco aqui no Babado, certo? Não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade. Tenho certeza de que ainda vamos ter muitos desdobramentos dessa situação. A repercussão está sendo tão grande que certamente teremos mais capítulos dessa história nos próximos dias. A reação de Carlinhos também gerou uma onda de solidariedade entre outros influenciadores e famosos. Muitos saíram em defesa dele e compartilharam suas próprias experiências com a pressão da vida pública. Essa corrente de apoio mostrou como a comunidade de criadores de conteúdo pode se unir
Em momentos difíceis, influenciadores de diversos segmentos e tamanhos de audiência se manifestaram, criando uma rede de apoio virtual que demonstrou a força da solidariedade entre pares que enfrentam desafios similares. Alguns influenciadores aproveitaram o momento para compartilhar suas próprias lutas com a saúde mental, criando um movimento de transparência que pode ter impactos positivos duradouros na comunidade digital. Esse efeito dominó de abertura emocional mostrou como um momento de vulnerabilidade de uma pessoa pode encorajar outras a também se abrirem e buscarem ajuda quando necessário. O momento em que Carlinhos disse "cansei do Finger Say" tornou viral nas redes sociais. A frase foi compartilhada milhares de vezes e virou tema de diversos memes e discussões. Isso mostra como um momento de vulnerabilidade pode se transformar em algo muito maior e impactar milhões de pessoas. A viralização da frase trouxe tanto aspectos positivos quanto negativos, com algumas pessoas usando-a de forma respeitosa para discussões sobre saúde mental, enquanto outras a transformaram em memes que podem ter banalizado a gravidade do momento. A frase "cansei de fingir" se tornou um símbolo da pressão que muitas pessoas sentem para manter aparências em suas vidas. Não apenas influenciadores, mas pessoas comuns começaram a usar a expressão para descrever seus próprios sentimentos de exaustão emocional. Isso demonstra como o caso de Carlinhos tocou em uma questão universal, que vai muito além do mundo dos famosos. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos, também se manifestou sobre a situação. Ele demonstrou apoio total ao companheiro e pediu compreensão do público. A postura de Lucas foi elogiada por muitos, que viram nele um exemplo de parceiro presente nos momentos difíceis. Lucas usou suas próprias redes sociais para pedir que os fãs respeitassem o momento que Carlinhos estava vivendo e que enviassem apenas energia positiva. O apoio de Lucas foi fundamental para que Carlinhos se sentisse amparado durante essa fase difícil. Em uma live posterior ao episódio, Carlinhos fez questão de agradecer publicamente o apoio do marido e destacou como é importante ter alguém que nos aceita em nossos momentos de maior vulnerabilidade. Essa demonstração pública de apoio mútuo foi vista como um exemplo positivo de relacionamento saudável, onde ambos os parceiros se apoiam incondicionalmente. A equipe de Carlinhos Maia também se mobilizou para apoiar o influenciador após esse episódio. Eles emitiram uma nota pedindo respeito ao momento que Carlinhos está vivendo e solicitando que os fãs continuem enviando energias positivas. Essa rede de apoio profissional mostra a importância de ter pessoas que se importam genuinamente ao nosso redor. A equipe também cancelou alguns compromissos profissionais do influenciador para que ele pudesse ter tempo para se recuperar emocionalmente. Essa rede de apoio se estendeu também para profissionais de saúde mental que se colocaram à disposição para ajudar Carlinhos. Psicólogos e psiquiatras ofereceram seus serviços gratuitamente, demonstrando como a comunidade profissional também se mobiliza em situações de crise. Essa resposta coletiva mostra como situações como essa podem trazer à tona o melhor das pessoas e criar redes de apoio mais fortes. O episódio com Patrícia Abravanel marca um momento importante na carreira de Carlinhos Maia. Pela primeira vez, o público teve acesso a um lado mais profundo e humano do influenciador. Isso pode representar uma nova fase em sua trajetória, onde ele se permite ser mais autêntico e verdadeiro com seus seguidores. Muitos analistas de mídia digital acreditam que essa transparência pode, na verdade, fortalecer a relação entre Carlinhos e seu público, criando uma conexão mais genuína e duradoura. A nova fase na carreira de Carlinhos pode significar uma abordagem diferente para seu conteúdo, talvez mais focada em questões reais e menos em entretenimento puro. Isso pode abrir caminho para discussões mais profundas sobre temas importantes como saúde mental, relacionamentos e os desafios da vida adulta. Essa evolução pode ser benéfica não apenas para Carlinhos, mas para todo o seu público, que poderá se beneficiar de conteúdo mais substancial e significativo. O impacto desse episódio também se estendeu para além do mundo digital. Veículos de comunicação tradicionais cobrindo a história e especialistas sendo convidados para discutir as implicações do caso. Isso mostra como eventos que acontecem no universo digital podem ter repercussões muito mais amplas na sociedade. A conversa sobre saúde mental dos influenciadores entrou na pauta de programas de televisão, rádio e jornais, ampliando o alcance da discussão.